A questão é, e se eu fizer alongamento para os músculos agonistas no intervalo de recuperação entre as séries? Tem algum impacto? Tem alguma resposta aumentada na hipertrofia muscular? Vamos ver o que a ciência nos mostra, o que os estudos aplicados na prática nos mostram. Olha esse estudo aqui, que interessante, que bacana. O que eles fizeram? Qual foi o objetivo do estudo? Comparar os efeitos de 8 semanas de treinamento resistido tradicional versus o treinamento resistido com alongamento estático passivo entre as séries. Então, ó, comparação de 8 semanas para analisar essa resposta, essa adaptação, tanto a nível de força muscular, como aumento de espessura muscular, avaliando então a hipertrofia muscular. Então, o número total de séries e repetições foi igualado entre os grupos. Então, ambos os grupos faziam o mesmo número total de séries e repetições. No entanto, o grupo do alongamento entre as séries realizou 30 segundos na amplitude máxima sem dor durante os 90 segundos de intervalo de descanso entre as séries. Então, um grupo, enquanto descansava de maneira passiva, um dos grupos fazia 30 segundos de alongamento num período total de intervalo entre as séries que foi de 90 segundos. Beleza! Como foi o treino? Foram 4 séries de 8 a 12 repetições máximas para cada exercício. Coloquei aqui o nome dos exercícios. Então foi o bench press, o supino, seated row, que é a remada, seated deep machine, que é aquele de tríceps, tá bom? Arm curl, flexão de cotovelo, arm curl, flexão de cotovelo, knee extension, cadeira extensora e cadeira flexora foram os exercícios. Como foram os alongamentos entre as séries? Esses aqui foram os alongamentos, tá bom? Esses foram os alongamentos, então, alongamentos para os agonistas de cada exercício. Então, se eu estava fazendo remada, eu estava fazendo, na recuperação, eu fazia alongamento para essa musculatura dorsal, beleza? Então, respostas fisiológicas, resultados desse estudo. Primeira coisa, um RM no supino reto e um RM na cadeira extensora. Aumentou significativamente em ambos os grupos sem diferença entre eles. Então, primeira análise aqui, o estudo mostrou que alongar agonistas entre as séries, não foi pré-treino, foi entre as séries, aumentou a força muscular tanto para o supino como para a cadeira extensora de maneira semelhante em ambos os grupos, tá bom? Olha que bacana isso, porque nós já vimos resultados de estudos que nos mostram que que fazer alongamento pré-treino dos agonistas pode ter prejuízo na capacidade de produção de força, mas alongamento entre as séries não gerou essa repercussão. E a espessura muscular, Rafael? E a resposta hipertrófica? A ultrassonografia verificou aumento significativo da espessura dos músculos bíceps braquial e braquial, tríceps braquial e reto femoral em ambos os grupos, sem diferença entre eles. Então, olha que interessante aqui, para o bíceps braquial e braquial, e o tríceps braquial e reto femoral, ambos os grupos teve resposta sem diferença entre eles, na resposta hipertrófica. Já para a espessura do músculo vasto lateral e a soma dos 4 locais de espessura dos músculos, o grupo alongamento entre as séries promoveu superior magnitude de aumento. Olha que interessante aqui então. Então beleza, então a resposta hipertrófica aconteceu para todos os músculos avaliados. Contudo, no grupo que fez alongamento entre as séries, teve resposta significativamente maior do que o grupo que não alongou entre as séries para o vasto lateral e para a somatória dos 4 locais avaliados. Isso teve uma resposta significativamente superior, o que é muito interessante. Isso já pode nos remeter a uma análise sobre aquele método, o método FST7, que se alonga no intervalo de recuperação entre as séries. Olha o que o estudo mostrou, não prejudicou a hipertrofia. Na verdade,
para a espessura do músculo vasto lateral e a soma dos 4 locais de espessura do músculo, o grupo que alongou entre as séries promoveu superior magnitude de aumento na resposta hipertrófica. Olha que interessante, olha que bacana isso, para que possamos monitorar, estruturar, para que a gente possa, inclusive, claro, nós vamos buscar isso em alunos mais avançados. Até porque nós temos respostas fisiológicas que são geradas nesse intervalo, fazendo alongamento para os agonistas. E é isso que também leva a atividades moleculares para gerar hipertrofia. Então, eu posso fazer essas estratégias com alunos já, claro, intermediários também já posso começar a utilizar, mas não no início do período já no intermediário, mas sim já migrando para aluno avançado, ou até mesmo já buscando isso com alunos avançados, já que durante a recuperação vai ter resposta, por exemplo, aumentada de acidose metabólica. Então eu preciso monitorar isso. E o que os estudos nos mostram em relação a essas repercussões? Porque olha que interessante, alongar agonistas pré-treino, e se for de intensidade de alongamento alta, pode prejudicar a capacidade de trabalho. Só que durante o treino, no intervalo de recuperação, não prejudicou. Então, claro que você viu também como é que foi o alongamento. Não foi um alongamento que foi intenso. Mas por que pode acontecer isso? Estudos nos mostram. Esse estudo aqui é interessantíssimo, é para a gente poder entender as repercussões que esse alongamento entre as séries pode gerar, pode impactar na hipertrofia muscular. Então eu posso ter uma maximização da hipertrofia muscular com esse alongamento entre as séries. Então eu posso fazer isso porque vai ter estímulo para hipertrofia, crescimento radial desse músculo. Hipertrofia induzida por alongamento. Então o alongamento entre o intervalo de recuperação gera esse alongamento, gera uma restrição do fluxo sanguíneo. Justamente durante o alongamento gera uma restrição do fluxo sanguíneo, aumento de metabólitos. E depois eu tenho uma hiperemia, que é o aumento do fluxo sanguíneo para aquela região. Eu vou ter aquele pump, e nós já vimos que o pump muscular está associado com a ativação de vias moleculares da hipertrofia. Por exemplo, esse estresse de fluxo aumentado gera estiramento da membrana. E aí nós vamos ter proteínas integrinas que leva a resposta aumentada da proteína quinase ativada por mitógeno. Olha lá, o alongamento e o fluxo sanguíneo restrito. Durante o alongamento eu gero restrição do fluxo sanguíneo, há aumento de metabólitos e com isso aumento da osmolaridade, atrai água. E durante a restrição do fluxo, depois que eu restabeleço, eu tenho uma hiperemia. Depois que eu tiro o alongamento, eu tenho uma hiperemia, aumento desse estresse de fluxo sanguíneo. Então, eu vou ter também, posso ter também mecanismos de ação de aumentar a liberação hormonal, até porque eu estou tendo uma tensão maior. Então eu estou exigindo, eu estou tendo uma tensão. Tensão, lembra? Tensão a gente pode entender como exigência. Eu posso ter aumento, por exemplo, de IGF-1, MGF. Vias de sinalização aumentada, até mesmo porque o alongamento tem agora canais ativados. O que seria isso? Os canais ativados por estiramento são os canais permeáveis ao cálcio e ao sódio, que aumentam sua permeabilidade em resposta a essa carga mecânica como o estiramento. Olha que bacana isso. Então eu posso fazer estruturar o alongamento até no intervalo de recuperação, sabendo que eu não vou usar isso com o meu aluno iniciante. Eu vou usar isso com o aluno intermediário, quase migrando para ser uma característica clínica e funcional de aluno avançado. Porque aqui eu vou ter, durante o intervalo de recuperação, eu vou ter mais acidose metabólica. Por mais que não foi um alongamento intenso, eu tenho um alongamento ali, gerando restrição do fluxo sanguíneo, aumento da acidose metabólica. Esse cara vai para a próxima série do exercício com mais dificuldade. Se ele não tiver resistência muscular adequada, ele não consegue manter o tempo de tensão, vai derrubar muito o número de repetições realizadas para aquele mesmo peso. Pode ter impacto negativo no volume total do treino e isso gerar agora menor resposta de hipertrofia. Por isso que você vai usar essas estratégias com alunos mais avançados,
para que você possa... Porque o que você está querendo fazer? Você está querendo exigir dessa pessoa, aumentar a tensão. Poxa, eu fiz a tensão, o que agora eu posso fazer durante o intervalo de recuperação para que esse cara possa ter um maior sofrimento? Poxa, eu vou pôr um alongamento. Nossa, mas do alongamento que esse cara vai ter restrição do fluxo, vai ter acidose metabólica. Nossa, depois ele vai voltar para a série. Como que esse cara vai voltar para a série? Se ele não tiver capacidade de resistência muscular, ele volta para a próxima série e agora você tem que diminuir muito o peso. Ou para aquele mesmo peso ele faz muito poucas repetições. Pode tirar agora a característica que você queria daquele treino. Por isso que você precisa entender. Eu posso manipular o alongamento, como você viu aqui, de diferentes maneiras, analisando se eu vou fazer pré-treino, o porquê, como, nós já vimos isso. E durante o treino, durante a recuperação, se eu quiser alongar os antagonistas para diminuir a cocontração, e se eu quiser alongar os agonistas, qual o impacto que tem? Mas meu aluno está preparado do ponto de vista clínico e funcional? E do ponto de vista clínico e funcional, você tem que analisar. Esse cara tem aprendizagem motora, ele sabe realmente fazer o exercício para agora, devido à fadiga, que é a incapacidade... O que é fadiga muscular? Incapacidade momentânea de realizar um determinado trabalho. Esse cara pode ter agora, se ele tiver mais fadiga, e agora ele pode ter mudança da postura e num exercício como agachamento, como leg press, ter lesões. Por isso que eu não vou usar no meu aluno iniciante, nem no meu aluno intermediário, no máximo intermediário já migrando para o aluno avançado. Esse cara tem que ter capacidade de resistência muscular adequada para poder manter a exigência, senão eu exijo na hora do intervalo de recuperação e agora eu vou para a nova série. Esse cara está incapaz de manter agora o que eu queria, o estresse zoológico, destruir o estresse zoológico, o sofrimento que eu queria gerar para ele. Por quê? Porque eu empreguei uma estratégia, porque isso é uma estratégia para maximizar a hipertrofia. Essa é uma estratégia interessante. Só essa estratégia você vai usar? Não, você vai usar várias estratégias, mas é uma dessas que você pode utilizar para agora gerar o impacto que você deseja, para poder manipular a tensão e o tempo sob tensão. Você então quer manipular o estresse fisiológico que você vai oferecer para esse seu aluno. Então você pode ver que não existe uma resposta pronta, não existe uma única resposta. Então a questão é, eu devo alongar pré-treino ou não? Opa, interrogação. Quando alguém te afirmar que não, opa, você é profissional diferenciado, fudido. Você vai lá, opa, falou que não ou que sim. Peraí, vou alongar? Se sim, para que músculos? Agonistas ou os antagonistas daquele treino? Se for para os agonistas, por que eu estou querendo alongar pré-treino? Ah, como aquecimento? Não. Pô, para evitar lesões? Não. Vai prejudicar a hipertrofia? Você já viu estudos que mostram que o alongamento pode ter impacto no aumento da hipertrofia. Você viu isso? Então, poxa, eu vou alongar entre os intervalos de recuperação. Para que músculo? Para os antagonistas? Para os agonistas? Por quê? O que eu quero gerar de repercussões fisiológicas? Como que eu vou estruturar isso? Eu vou ficar apenas num único modelo? Não. Por isso que você precisa entender que você é diferenciado. Quando você tem conhecimento técnico e prático, você se torna diferente. Portanto, não há uma resposta pronta. Devo alongar pré-treino ou não? Eu tenho que saber, alongamento intenso pré-treino pode prejudicar a capacidade de trabalho. Mas se não for alongamento intenso pré-treino, pode não prejudicar a capacidade de trabalho? Pode não prejudicar. Mas por que eu estou querendo alongar pré-treino? Será que eu estou querendo corrigir? Estou querendo trabalhar aumento da flexibilidade articular. Eu quero trabalhar o alongamento para melhorar a flexibilidade articular. Poxa, mas pré-treino? Pré-treino, já que eu vou ter uma mudança em relação ao ponto de ajuste dos mecanorreceptores do órgão tendinoso de Golgi, do fuso muscular, eu posso até ter uma lesão se eu fizer um treinamento de alongamento para visar o aumento da flexibilidade articular. Então, se eu quero treinar alongamento para aumentar a flexibilidade, que a flexibilidade é uma capacidade importantíssima, poxa, peraí, eu não vou fazer pré-treino resistido. Eu vou fazer uma sessão de hoje, treinamento de alongamento. Eu preciso monitorar tudo isso para que eu possa prescrever o treinamento resistido de maneira adequada para o quadro clínico e funcional do meu aluno. E você vai prescrever o alongamento, a estratégia se vai ser antes. Agonistas, antagonistas, intenso, não intenso, durante a recuperação dos intervalos entre as séries.
Agonistas, antagonistas, intensos, não intensos. A pergunta é por quê? E qual estresse fisiológico que você quer gerar? Respondendo isso, você vai saber qual a maneira, qual a estratégia que você vai utilizar. E tudo que nós falamos até agora te dá essa base, te dá essa ferramenta para você poder analisar, identificar qual vai ser a estratégia que você vai empregar nesse treino. No outro, pode ser uma estratégia totalmente oposta. Totalmente oposta. É isso que você precisa entender para que a sua prescrição de treinamento resistido possa ser mais assertiva, criteriosa, adequada, planejada. Então você tem que entender o que? Não existe resposta pronta. Analise o que você quer promover de repercussões, de alterações, de adaptações fisiológicas no seu aluno.